Fala galera, tranquilo? Sou o professor Elton. Hoje temos o PET Volume 2, é o Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio. Estamos iniciando aí a semana número 3, que tem como eixo temático funções elementares. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema de hoje, progressões geométricas, no caso a nossa PG. Então, primeira questão, o 10º termo da PG 5, 10, 20 será quanto? Então, nós temos aqui uma PG, alguns termos a gente já conhece, por exemplo, o primeiro é 5, o segundo termo é 10, o terceiro termo é 20. E dá para perceber que não existe aqui uma regularidade que faz essa PG crescer. Por exemplo, aqui somou 5, aqui já somou 10. Então, não existe essa regularidade envolvendo a soma. No caso da PG, o próximo termo é sempre o anterior multiplicado por um número fixo, chamado de razão. Para descobrir essa razão, que a gente vai chamar de Q, é só pegar qualquer termo, por exemplo, o segundo, e dividir pelo primeiro. Então, a razão aqui ela vai ser 10 dividido por 5. Então, a razão vale simplesmente 2. Então, se eu tenho a razão e tenho o primeiro termo, eu consigo responder qualquer coisa a respeito dessa sequência. E ela quer o 10º termo. Então, o termo geral seria a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Como nós queremos o 10º termo, vai ficar a 10 é igual a 1 vezes q elevado a 10 menos 1. E agora a gente vai substituir o restante. Eu quero o A10. O A1, o primeiro termo, vale 5. A razão é 2. E 10 menos 1, 9. Então, o A10 vai ser igual a 5 vezes 2 elevado a nona, dá 512. Então, o 10º termo vai ser 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. E 5 vezes 5, 25. Então, nós temos aqui 2.560, marcando, então, a alternativa letra C. Questão número 2. Classifique as progressões geométricas abaixo em finita ou infinita e também se são crescente ou decrescente. Beleza? Então, vamos lá. Finita e infinita é fácil, né? Aqui, ó, tem reticências, então ela é infinita. Não tem, então ela é finita. Tem reticências infinita. Não tem finita. E aí, crescente ou decrescente? 5, 25, 125, 625 está aumentando. Então, ela é crescente. Menos 3, menos 6, menos 12, menos 18. Ela está diminuindo. Certo? Só que ela não é uma PG, porque olha só, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Aqui teria que ser 24 para ser uma PG. Tá? Mas ela é decrescente porque está diminuindo. Então, decrescente. Lembrando que ela está caminhando para o menos infinito, então está ficando cada vez menor. Tá? Aqui, menos 1/3, menos 1/6, menos 1/12. O número está cada vez mais aproximando de zero. Aqui, por exemplo, seria 0,3. Aqui seria 0,16. Então, está ficando cada vez mais próximo de zero. Então, está aumentando. Claro que está se aproximando do zero, mas ela é crescente. 2/3. Bom, 2/3 é 0,6, então diminuiu. Então, ela é decrescente. Beleza? Continuando aí. Questão número 3. Calcule o primeiro termo da PG, que tem o quinto termo, 64, e a razão 2. Então, nós temos aqui o quinto termo valendo 64 e a razão valendo 2. E nós iremos utilizar o termo geral. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1.
Qual é a vantagem de conhecer o quinto termo? Como o quinto termo vale 64, eu vou usar o n igual a 5. Por quê? Porque eu conheço o quinto termo. Então, eu venho aqui no lugar do n eu coloco 5. E no lugar do n eu coloco 5. Quem é o A5? O A5 vale 64. O A1, a gente vai descobrir. A razão, 2, elevado à quarta. Então, 64 é igual a 1 vezes 2 à quarta dá 16. Aí o 16 está multiplicando, pode passar dividindo. Então, 64 dividido por 16 vai dar 4. Então, o primeiro termo vale simplesmente 4. Tranquilo? Dando sequência aí na nossa correção, questão número 4. Uma PG decrescente possui 3 termos. A soma destes termos vale 13 e o produto entre eles vale 27. Determine os 3 termos dessa PG. Então, tem uma PG crescente de 3 termos. Então, vou chamar essa PG de PG A, B e C. A soma dos termos é 13. Então, A mais B mais C é igual a 13. O produto entre eles é 27. Então, A vezes B vezes C é igual a 27. Como eu tenho 3 valores desconhecidos, seria interessante eu ter 3 equações. Então, está faltando uma. Aí tem uma propriedade da PG que diz o seguinte, que o termo do meio, esse cara aqui, o B, se eu elevar ele ao quadrado, isso dá A vezes C. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito dessas propriedades, aqui em cima você encontra um link para uma videoaula, beleza? E agora vamos resolver então. Resolver de que jeito? Olha só, eu sei que A vezes C é B ao quadrado. Então, se eu pegasse essa equação, em vez de colocar A vezes B vezes C, colocasse A vezes C vezes B, o que eu poderia imaginar? Que no lugar desse A vezes C, eu posso encaixar B ao quadrado. Então, fica B ao quadrado vezes B é igual a 27. B vezes B, melhor, B ao quadrado vezes B, B ao cubo, é igual a 27. Então, B é igual a raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é 3. Então, eu acabei de descobrir o valor do B. Beleza? Vamos montar o sistema novamente. Então, tá aqui, ó, A mais B mais C. Vai ficar A mais, no lugar do B, eu vou colocar 3 mais C igual a 13. E na outra, A vezes B, o B é 3, vezes C é igual a 27. E essa aqui eu posso descartar, que vai ficar igual a segunda, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui ainda? O 3 troca de membo, troca de sinal. Tá? Então, 3 está somando, passa para cá e fica menos 3. Então, 13 menos 3 vai ficar 10. E aqui o 3 está multiplicando e vai passar dividindo. Então, vai ficar A vezes C igual a 27 dividido por 3, 9. Aí eu tenho um sistema para resolver. Provavelmente método substituição. Ou a gente pode fazer por tentativas. Olha só. 2 números cuja soma é 10 e a multiplicação é 9. E aí? 2 números que quando você soma dá 10 e quando você multiplica dá 9. E aí, quanto vale o A e o C? Quando você soma 2 números dá 10, quando você multiplica dá 9. Eu pensei em 1 e 9. 1 mais 9, 10. 1 vezes 9, 9. Mas poderia ser o contrário. Poderia ser o A9 e o C1. Aí, as minhas sequências poderiam ficar de que jeito? Poderia ser assim. O A é 1, o B é 3 e o C é 9. Ou o A poderia ser 9, o B poderia ser 3 e o C poderia ser 1. Mas como ele fala que a PG ela é crescente, essa aqui é a nossa resposta. A PG que está crescendo, 1, 3, 9. Beleza? Então, dando sequência na nossa correção.
Lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo, de altura de 4 metros. Após cada choque com o solo, ela recupera apenas a metade da altura anterior. A soma de todos os deslocamentos medidos verticalmente efetuados pela bola até o momento de repouso é. Então a bola ela parte de uma altura de 4 metros. Depois que ela toca o solo, ela sobe apenas a metade. Então, na primeira queda, ela cai 4 metros. Mas a segunda queda, como ela subiu metade, ela vai cair 2 metros. Na terceira, 1 metro. Na quarta, meio metro. Depois 0,25 do metro. E assim por diante. Até zerar. Então nós temos aqui uma soma de infinitos termos, né? Porque isso aqui vai ficando cada vez mais próximo do zero, é sempre metade. Então é uma soma de infinitos termos. E como que eu calculo a soma dos infinitos termos? Então a soma de infinitos termos é simplesmente o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então o primeiro termo é 4. E a razão? Bom, a razão a gente não sabe. E como que eu determino razão? Para determinar a razão é só pegar qualquer termo, por exemplo, o segundo, e dividir pelo anterior, pelo primeiro. Então eu tenho 2 dividido por 4. Isso dá meio. 2 por 4 dá meio. Então aqui vai ficar 1 menos meio. Então nós temos 4 dividido por 1 menos meio, meio. 4 dividido por meio, 8. Nós vamos ter aí 8 metros, alternativa letra C. Questão número 6. Uma fábrica de chocolates, inaugurada em 2010, produziu 1.000 ovos de Páscoa neste mesmo ano. Considerando sua produção aumentou 50% a cada ano, em 2014, a quantidade total de ovos produzidas por essa fábrica desde a sua inauguração será D. Então, desde a inauguração, a gente quer a soma de todos os anos. Então, começou a brincadeira em 2010. Vamos fazer uma correspondência aqui, ó. 2010 a brincadeira começou, né? Esse 2010 vai ser o nosso primeiro termo. Vamos colocar A1, né? Vai ser o nosso A1. Aí 2011 vai ser o nosso A2. 2012 vai ser o nosso A3. 2014, ou melhor, 2013 vai ser o nosso A4 e finalmente 2014 vai ser o nosso A5. O que eu sei? Que no primeiro ano, 1.000 ovos. Aí eu tenho que descobrir quanto foi cada um dos anos e somar tudo. Eu posso fazer isso manualmente, porque eu sei que de um ano para o outro sempre aumentou 50%. Beleza? Então, se no primeiro ano foi 1.000, no segundo foi 50% a mais. E como que eu calculo 50% a mais? Eu tenho que lembrar que eu vou ter que ficar com 100 que eu já tinha, mais 50%. Então, isso vai dar 150%. 150% é 150 por 100. Ou seja, é simplesmente 1,5. Então, isso aqui seria a nossa taxa de aumento, 1,5. Então, para saber quanto foi vendido no segundo ano, é só fazer assim, 1,5 vezes o que foi vendido no ano anterior. 1,5 vezes 1.000 vai dar 1.500. Então, no segundo ano, nós temos aqui 1.500. Aumentar 50% é somar a metade. 1.000, metade de 1.500. Então, 1.000 mais 500, 1.500. Metade de 1.500, 750. Então, 1.500 mais 750, 2.250. E assim por diante. Ou 1,5 vezes 1.500. Isso vai dar 22.500. Depois o próximo, 1,5 vezes 2.250. Então, 1,5 vezes 2.250, isso vai dar 3.375. Então, aqui 3.375. E o quinto termo, 1,5 vezes 3.375. Isso aqui vai dar um total de 5.000
e 62,5. Né? Só que não vai ter esse meio, né? Não tem como produzir metade de um ovo. Então vamos eliminar a casa decimal e acrescentar 1 no vizinho. Vai arredondar para cima. Beleza? Então tá aqui. 5.063. É só vir aqui agora e somar tudo. Pronto, a gente vai ter a resposta. 0 mais 5 mais 3, 8. Depois 0, 5 mais 7, 12, com 6, 18, vai 1. 1 mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 5, 13. Então, 13.188 ovos. Alternativa letra C. Beleza? Daria para fazer usando a fórmula da soma dos termos de uma PG? Com certeza. Então, ficaria assim com a fórmula. Tá? Primeiro, teria que saber a fórmula. E a fórmula é essa. A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Aí eu vou só substituir e deixo para vocês. Primeiro termo, primeiro ano, 1.000 ovos. A razão que faz essa sequência aumentar, basta multiplicar por 1,5. Então, 1,5 elevado a N. Mas quem é esse N? É a quantidade de anos. Então, nós temos aqui 5 anos, então, elevado a 5, menos 1, dividido por 1,5, menos 1. Aí fica para vocês desenvolverem, beleza? Dando sequência aí, questão número 7 e última. 3 números, x, x mais 8, 25x, formam nessa ordem uma PG crescente. Determine quais são os números dessa PG. Lá na atividade número 4, nós utilizamos uma propriedade da PG, que foi essa aqui. B ao quadrado, o termo do meio, é igual ao produto dos vizinhos. Isso aqui é válido para uma PG com esse formato, ABC. O termo do meio, ao quadrado, é o produto dos vizinhos. E a gente vai utilizar isso aqui. Quem é o termo do meio? X mais 8. Então, x mais 8 ao quadrado é igual, o A é x e o C é 25x. E agora a gente vai resolver. X mais 8 ao quadrado, isso aqui é um produto notável. Quadrado da soma de dois termos. A regrinha diz quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é igual a x vezes 25x, 25x ao quadrado. Agora a gente pode trocar esse cara de lado. Então vai ficar assim, 16, melhor, x ao quadrado mais 16x mais 64 menos 25x ao quadrado. Isso é igual a zero. Menos 25 mais 1 dá menos 24. Mais 16 mais 64. Isso é igual a zero. Todos os termos são múltiplos de 4. Ou melhor, de 8. Então a gente vai dividir tudo por 8. Como o primeiro membro é negativo, vamos dividir tudo por menos 8. Então 24 por 8 vai dar 3. Menos dividido por menos vai dar mais. 16 por 8 vai dar 2. Mais dividido por menos vai dar menos. 64 por 8 vai dar 8. Mais vezes menos, menos, igual a zero. E agora eu vou para o delta. Então, temos aqui delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que é uma equação de segundo grau, vamos resolver por delta. Então, o b é aquele cara que acompanha o x, ele vale menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. O a acompanha o x ao quadrado, ele vale 3. O c é o termo sozinho, ele vale menos 8. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Expoente par positivo. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Então, o nosso delta vai valer simplesmente 100. Vamos agora para a fórmula do x. Então, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Menos da fórmula. O b é menos 2, então menos vezes menos mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 100 é 10. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 3, 6. Então, a gente vai ter aqui o seguinte.
2 mais 10, 12. Dividido por 2, ou melhor, dividido por 6, vai dar 2. E o x duas linhas, 2 menos 10, isso vai dar menos 8. Dividido por 6, menos 4 terços. Beleza? E aí, qual será a nossa resposta? Vamos construir essas duas sequências, porque a gente encontrou dois valores para x. Então, vamos construir essas duas sequências aqui e ver qual vai ser a nossa resposta. Lembrando que é uma PG crescente. Então, se o x for 2, tá? Se o x for 2, esse cara é 2. O outro, 2 mais 8, 10. O outro, 25 vezes 2, 50. Tá aí a PG crescente, né? Está sempre multiplicando por 5. E aqui, será que também daria uma PG crescente? X seria menos 4 terços. Depois, menos 4 terços mais 8, ficaria 3 vezes 8, 24, ficaria 20 sobre 3. Depois, 25 vezes menos 4 terços, ficaria menos 100 sobre 3. Isso aqui é uma PG oscilante, olha só, menos, mais, assim por diante. Então, quais são os números dessa PG? Está aqui, ó, 2, 10 e 5, beleza? Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima.